Como é que vai, turma? Tudo bem? Agora a gente vai começar a segunda parte da nossa aula de número 4 de Química Orgânica, que é a aula que está abordando o tema alcanos e sua estereoquímica, tá certo? Nessa segunda parte, nós vamos falar das conformações que os alcanos podem apresentar na sua estrutura. A gente vai precisar entender inicialmente o que é essa conformação. E a gente vai pegar o etano, né, que é um alcano simples, para que a gente possa observar. E a gente vai pegar também o etano como essa molécula inicial de exemplificação do que seria uma conformação, porque ela é a primeira molécula de um alcano simples que eu vou ter uma ligação entre dois átomos de carbono. O metano eu não poderia pegar para exemplificar para vocês, porque o átomo de carbono ele somente está ligado a átomos de hidrogênio. E para que a gente entenda o que é uma conformação, a gente precisa observar uma ligação carbono-carbono. E o primeiro alcano que vai me apresentar isso é o etano. Posteriormente, o que a gente compreendeu e entendeu, né, para o etano, a gente pode aplicar para qualquer outro alcano, independente da sua complexidade, do seu tamanho de cadeia, tá certo? Então, vamos entender o que é estereoquímica. É o ramo da química voltado aos aspectos tridimensionais das moléculas. Isso significa que eu não vou mais olhar a molécula como algo estático, como algo plano na tela do meu computador ou no desenho na minha folha de papel. Agora, eu preciso olhar para essa molécula como, né, algo dinâmico, em movimento, em que eu posso olhar em qualquer uma das direções em um plano tridimensional. Então, em muitas ocasiões, a estrutura tridimensional exata de uma molécula é frequentemente crucial para determinar suas propriedades e o seu comportamento biológico, tá certo? Isso porque eu vou encontrar dentro da química orgânica algumas diferenciações entre moléculas, onde essa diferença está baseada na sua estereoquímica, ou seja, na sua disposição tridimensional dos átomos de uma molécula. Eu tenho o caso das moléculas cis e trans, eu tenho o caso das moléculas E e Z, eu tenho o caso, né, dos isômeros óticos D e L. Então, a isomeria, né, a estereoquímica, ela é fundamental, estereoquímica, ela é fundamental para, né, essa determinação também das propriedades e também do comportamento biológico. Então, vamos olhar agora com um pouco mais de atenção para a ligação sigma. O que a gente já sabe da ligação sigma, né? O carbono ele promove, né, a hibridização dos seus orbitais, segundo a teoria da ligação de valência, e o carbono hibridizado ele passa a ter 4 orbitais híbridos do tipo sp3. A ligação sigma ela vai se formar pela superposição frontal de 2 orbitais. Então, esses 2 orbitais se encontram frente a frente. E aí eu tenho a região que é uma região de sobreposição. É aqui nesse local que eu vou ter, né, o compartilhamento de elétrons. Então, o que a gente pode, a partir desse lembrete de como é que se forma uma ligação sigma, uma ligação simples, eu posso aferir que
Essas ligações são cilindricamente simétricas, né? Isso porque a interseção de um plano que corta através do orbital desta ligação simples carbono-carbono se parece com um círculo. E aí, olha lá. Então, quando eu passo um plano de forma a cortar, né, essa ligação sigma, o que é que eu consigo observar? Que ela é cilíndrica. Vejam aqui o corte promovido por esse plano. Então, está aqui a ligação. É como se ela fosse um tubo cilíndrico entre os dois átomos, tá certo? E esta configuração, ela confere à ligação carbono-carbono características importantes. Então, olha lá. Em função da simetria cilíndrica, é possível a rotação em torno das ligações carbono-carbono nas moléculas de uma cadeia aberta. Então, esta informação aqui, ela é crucial. Essa rotação em torno desta ligação, qualquer que seja carbono-carbono, aonde ela estiver na molécula, ela vai poder rotacionar. Uma condição é que essa cadeia ela seja aberta. Então, aqui eu tenho uma molécula do etano. Vejam aqui o carbono-carbono, os átomos de hidrogênio que estão ligados aos átomos de carbono. Então, é esta ligação que ela pode rotacionar. Então, eu tenho um carbono aqui de um lado, um carbono do outro. Entre elas, eu tenho uma ligação sigma que rotaciona. Então, observem aqui que essa rotação, quando eu observo, por exemplo, intervalos de 60 graus, ela vai conferir diferentes conformações para a molécula do etano, que é a molécula que nós estamos utilizando para fazer uma primeira observação sobre as conformações. Então, observem aqui que esta conformação ela é diferente desta primeira. Vejam que as cores diferentes dos átomos de hidrogênio, justamente para que vocês possam se localizar. Então, ocorreu aqui uma rotação de 60 graus e observe que esse átomo de hidrogênio verde ele passou para uma outra posição, assim como o roxo e o azul. Quando eu faço uma segunda rotação, eu tenho uma mudança também de posição. Agora o átomo de hidrogênio verde passou para cá para baixo, o de azul para cima, o roxo que estava apontado, em 90 graus, vamos dizer assim, ele agora está lateralmente. Então eu tenho diferentes conformações a partir da rotação. Então olha lá. As diferentes combinações de átomos que resultam da rotação são chamadas de conformações. Então, aqui eu tenho diferentes conformações. As moléculas que têm diferentes combinações são chamados de isômeros ou confômeros. Isso porque o termo confômero ele é mais adequado, tá? Porque os confômeros diferentes não podem normalmente ser isolados, porque eles se interconvertem demasiadamente rápido. O que isso significa? Que esta rotação aqui, ela é praticamente espontânea. Então, eu não consigo separar, por exemplo, em recipientes, o confômero com esta configuração, do confômero com esta outra configuração, do confômero com esta e assim por diante. Esta conformação ela é espontânea, então se distancia um pouco dos isômeros que nós conseguimos efetuar uma separação. Os confômeros não. Então, os alcanos que apresentam uma ligação sigma, que é uma ligação cilíndrica entre átomos de carbono, eles produzem confômeros, que são estruturas que vão rotacionar em torno da ligação carbono-carbono, tá? Sempre que a gente faz esse procedimento, observem que esse carbono aqui, ele permaneceu inalterado. A gente só rotaciona
um átomo de carbono. Então, esse daqui foi o que nós escolhemos para rotacionar, porque senão a sua análise das diferentes conformações ela seria prejudicada. Então, esse é um procedimento padrão quando a gente está trabalhando com conformações, para que a gente possa avaliar as diferentes conformações que estão sendo produzidas devido a esta rotação. Aqui nessa imagem eu tenho duas representações que nós já vamos conhecer, que é a representação, né, em cavaletes e a projeção de Newman. O que eu quero que vocês consigam observar agora? É que nessa primeira conformação, aqui eu teria um átomo de carbono, tá? E aqui eu teria outro átomo de carbono. Vejam a ligação entre eles. Essa ligação é a que faz o giro. Cada uma dessas ligações, a cada átomo de carbono indicado aqui, são ligações com hidrogênio. Então, nesse momento não me importa. O que eu quero, deixa eu colocar logo aqui embaixo, que eu vou mudar de cor. Então, aqui, ó, carbono, carbono. O que eu quero que vocês consigam observar? Que vão existir momentos aonde observem que essas duas ligações, eu tenho um hidrogênio aqui, né? Eu sei que eu tenho um hidrogênio aqui, já que é o etano. Observem que é como se eles estivessem alinhados. A mesma coisa vai ocorrer para essa ligação e para essa ligação. Os grupos que estiverem aqui, eles estão alinhados. A esse tipo de conformação eu vou chamar de conformação eclipsada. Por que eclipse? Porque um ligante está na direção do outro. Eclipse. Observem agora o de baixo. Eu fiz uma rotação de 60 graus. Como eu falei, um dos carbonos permanece estático, né? Então, esse carbono primeiro aqui da frente, vejam que ele não mudou, ele permaneceu estático, mas o de baixo, o de trás, ele sofreu uma rotação. Observem que agora eu não tenho, vejam lá, eu não tenho o eclipse. Os gigantes não estão na mesma direção. É como se eu tivesse um ligante aqui e o outro ligante com este ângulo. Então, eu estou olhando um de frente e o outro por trás. Então, eles não estão na mesma direção. Esse de trás não tem espaço aqui atrás dele. E esse de trás, que está de forma lateral, não tem espaço aqui na frente dele. Esse tipo de conformação a gente chama de conformação alternada. Então, enquanto que a de número 1 é a conformação eclipsada, a conformação 2 eu vou chamar de conformação alternada. Então, essas primeiras representações que eu mostrei aqui para vocês são chamadas de cavalete, representações de cavalete. Essas segundas, que têm essas esferas, elas são chamadas de projeções de Newman. O que eu preciso entender da projeção de Newman? Tá? Eu vou desenhar aqui do lado a projeção. Então, o que essa projeção representa? O círculo maior. Poxa, não era para... Deixa eu apagar. Então, o círculo e esta e esta linha representam o carbono de trás. Então, este carbono que está aqui atrás é representado por esse círculo e essas três linhas. O círculo é o carbono e as três linhas representam as três ligações com o átomo de hidrogênio. E o carbono da frente? O carbono da frente é representado por esta representação. E a projeção de Newman é a soma dessas duas aqui.
que aí eu faria, né, aqui, desenho o carbono de trás com os seus 3 ligantes e coloco depois na frente o carbono da frente. Vejam que esse carbono da frente ele permanece inalterado, tá? Vejam que esta linha, esse desenho aqui, que representa o carbono frontal, ele permanece igual. Mas observem que o carbono de trás, uma hora os ligantes estão, né, com essa configuração, eu vou já explicar para vocês, e eu vejo que eu mostro um pouquinho de diferença aqui, mas isso não é uma conformação alternada. Na realidade, esse desenho ele era para ser eclipsado, tá ok? Porém, eu não iria conseguir identificar a linha de trás. Então, de uma forma didática, na hora que a gente vai desenhar, a gente faz um pequeno desvio só para mostrar que tem uma linha lá atrás. Eu poderia até ter feito um desvio menor. Como eu fiz no programa, o programa ele já me dá esse modelo semi-pronto. Tá? Eu só faço adicionar os grupos aqui. Então, eu não tenho como, por exemplo, diminuir esse espaço. Porém, observem que a conformação alternada, o espaço ele é muito maior, para deixar bem claro que eles não estão em eclipse. Tá? Então, quando você for desenhar, eu vou até colocar aqui em vermelho, vou desenhar bem aqui o que seria o eclipse. Então, eu poderia desenhar aqui assim, ó. Ele aqui, o outro aqui e o outro aqui. Veja que eu desenhei muito mais próximo, porque eu só estou colocando uma leve distância para poder todas as linhas serem identificadas, tá certo? Se eu faço de uma distância maior, eu digo, professor, isso daqui é meu eclipse. Não, não é o seu eclipse, isso daqui é um alternado. O seu eclipse tem que ficar bem claro de que é só um leve distanciamento da linha para que você consiga mostrar as duas linhas. Se você faz demasiadamente distante, eu não vou considerar, né, em um desenho, tá certo? Então, essas são as duas configurações. A configuração primeira alternada, eclipsada, na forma de cavaletes e na projeção de Newman, e aqui na forma cavalete alternada e na projeção de Newman alternada. Então vejam aqui agora os isômeros conformacionais representados nessas duas maneiras. Observem a conformação, a representação em cavalete, né? Vejam aqui, né, a ligação que rotaciona, vejam que eles estão na mesma direção, então é uma conformação eclipsada. Sofreu uma rotação de 60 graus, vejam que o da frente permanece estático, né? Eu até identifiquei com a cor azul os átomos de hidrogênio, e o de trás, que vai sofrer a rotação, ele sofre essa rotação aqui de 60 graus, e aí você tem, né, a conformação eclipsada. Então, a representação por cavalete, ela visualiza a ligação carbono-carbono a partir de um ângulo oblíquo. Então, eu não vou ver a molécula de forma frontal, ela vai ter uma leve desvio da sua visualização para que eu possa identificar todos os constituintes. Tá? Indica a orientação espacial mostrando as ligações carbono-hidrogênio. Na parte inferior aqui, eu tenho a projeção de Newman, que visualiza a ligação carbono-carbono a partir da extremidade e representa os dois átomos de carbono por um círculo. Então, aqui eu tenho o átomo de carbono frontal, traseiro, e aqui eu tenho o átomo de carbono frontal. Tudo bem? Projeção eclipsada, né? Vejam, eu tenho esse distanciamento aqui por uma questão de limitação do software que já
desenha o eclipse com esse desenho, com esse distanciamento. Porém, quando você for desenhar no seu caderno, desenhe mais próximo, é mais adequado. E aqui a rotação eclipsada, a projeção de Newman eclipsada, vejam que o distanciamento é o máximo possível, fica bem claro que eles não estão em eclipse, né? E essa é a maneira correta de se efetuar esta representação, tá? Então, aqui essa é uma orientação sobre o desenho da projeção de Newman. Então, as ligações presas ao átomo de carbono dianteiro estão representadas por linhas que vão até o centro do círculo, é essa daqui. Tá? Esse é o carbono dianteiro. E as ligações presas ao átomo de carbono de trás estão representadas por linhas que vão até a borda do círculo. Então, essas linhas aqui representam hidrogênios ligados ao carbono traseiro. Bom, então experimentos mostram que existe uma pequena barreira. Essa barreira ela é de 12 kJ/mol, ou em quilocaloria a gente pode transformar e esse valor ele fica igual a 2,9. Então, é o mesmo valor de energia, só que representado em unidades diferentes. Então, existe uma barreira de energia a essa rotação, que confere, então, aos confômeros uma certa estabilidade. Então, observem que o etano, aqui na conformação alternada, tá? Ele é o confômero de menor energia. Se ele tem menor energia, eu posso dizer que ele é mais estável. Isso porque essa conformação, ela não permite uma aproximação das nuvens. O átomo de hidrogênio é um átomo pequeno e ele tem uma nuvem eletrônica. Esses átomos de hidrogênio que estão aqui ao lado dele, tá certo? Também tem as suas nuvens. Só que eu não posso imaginar que eles estão um ao lado do outro. Lembrem que eu tenho carbono na frente e eu tenho carbono de trás. Então, esses átomos de hidrogênio, eles estão lá atrás. E esse átomo de hidrogênio azul, ele está lá na frente. Então, uma nuvem de um átomo não se aproxima da nuvem do outro átomo. E isso não gera uma tensão devido à aproximação dessas nuvens, que são compostas de elétrons. Então, uma nuvem de elétron não vai querer muito se aproximar de uma outra nuvem de elétron. Se caso isso ocorresse, eu teria um incremento de energia. É justamente o que ocorre na conformação eclipsada. Por mais que eu tenha este hidrogênio na parte frontal e este hidrogênio no carbono lá atrás, ocorre uma aproximação, por menor que ela seja. E esta aproximação ela foi calculada. Só essa aproximação ela equivale a 4 kJ. Se eu observar os outros ligantes, são do mesmo tipo. Então, mais 4 kJ e mais 4 kJ. É por isso que a conformação eclipsada ela tem uma quantidade de energia de 12 kJ/mol. Ela é uma conformação, então, com mais energia e tem, então, menor estabilidade. Por que isso? Por conta da aproximação da nuvem de elétrons dos átomos de hidrogênio de um carbono com a nuvem de elétrons do átomo de hidrogênio do outro carbono. Tá? Então, esta barreira de energia, para que eu saia desta conformação para ir a esta conformação, ela equivale a 12 kJ/mol. No caso dos alcanos, é uma energia pequena, no caso principalmente deste alcano, o etano, é uma energia pequena e que naturalmente, né, em condições normais de temperatura e pressão, o alcano, como o propano e outros alcanos, eles conseguem essa energia. Então é por isso que eu não consigo separar uma molécula de etano com conformação alternada de uma molécula de um etano com uma conformação eclipsada. Elas se interconvertem de forma muito rápida e espontânea, e eu não consigo bloquear essa rotação. Olha lá, os 12 kJ/mol extras de energia
presente no conformero eclipsado do etano é proveniente de uma tensão chamada de tensão torsional. Então, esta aproximação aqui, ela tem um nome, é tensão torsional. Então, a tensão torsional de 12 kJ/mol surge das três interações eclipsadas hidrogênio-hidrogênio. Não tem interação eclipsada quando eu tenho conformação alternada. Eu só tenho na conformação eclipsada, aonde eu vou ter três destes tipos de interação, tá? Logo, pode-se atribuir um valor aproximado de 4 kJ/mol ou em quilocaloria, 1 quilocaloria para cada interação destas que podem ser visualizadas. Tudo bem? Olha lá, o principal fator é uma interação então entre os orbitais da ligação carbono-hidrogênio em um átomo de carbono com os orbitais antiligantes no outro átomo de carbono adjacente, que é o carbono traseiro, que estabiliza o conformero na posição alternada em relação ao eclipsado. Que era o que eu estava falando para vocês sobre a aproximação das nuvens eletrônicas de um átomo de hidrogênio e de um carbono com a nuvem de elétrons de um átomo de hidrogênio do outro carbono. Então, essa barreira à rotação resultante pode ser representada em um gráfico de potencial de energia versus o grau de rotação. Tá? Esse gráfico eu vou mostrar para vocês, é um gráfico que eu tenho XY com essas informações, potencial de energia e grau de rotação, tá certo? No qual o ângulo entre as ligações carbono e hidrogênio nos átomos de carbono da frente e de trás, né, como nós vimos, vai ocorrer, né, a cada 60 graus. Então, esse gráfico ele vai mostrar para vocês todas as conformações de 0 a 360 graus que um alcano pode sofrer, né, levando em consideração sempre um giro de 60 graus, que é o ângulo de Eydro. Então, olhem aqui o gráfico. Vamos lá, eu começo com uma conformação, eu vou mudar para uma cor que não tem aqui no... Vou usar o verde, tá? Então eu começo aqui com a conformação eclipsada do etano. Vejam, átomos de hidrogênio em eclipse, átomos de hidrogênio em eclipse e aqui átomos de hidrogênio em eclipse. Aqui nesse gráfico ele está em quilocaloria/mol. Tá certo? Como cada um deles equivale a 3, então eu tenho aqui quase 3 quilocalorias. Então, esse daqui é a quantidade de energia que parte desta conformação eclipsada. Quando eu faço um giro de 60 graus, lembrem, eu vou permanecer com o carbono aqui da frente estático e vou girar somente lá atrás. Então, vejam que o átomo de hidrogênio que está vermelho aqui, que está atrás desse átomo de hidrogênio, vai passar para a lateral. Esse azul aqui de trás, que está atrás desse azul de trás, vai passar aqui para baixo. E esse roxo, que está aqui atrás desse átomo de hidrogênio, vai passar aqui para esse espaço. Então, eu tenho a primeira conformação alternada. Essa conformação alternada, nós sabemos que não existe tensão torsional. É por isso que a sua quantidade de energia equivale a zero. Olhem lá, quantidade de energia igual a zero. Vou continuar. Vou fazer um giro de mais 60 graus. Vai passar para 120. Como a gente está adotando um ângulo de 60 graus, eu vou observar que os meus conformeros sempre vão mesclar entre uma conformação alternada para uma eclipsada, uma alternada para uma eclipsada. Então, se eu tenho aqui uma alternada, eu vou passar para uma eclipsada. Observem, o roxo vem agora para trás desse hidrogênio, o vermelho vem para trás desse hidrogênio e o azul vem para trás desse átomo de hidrogênio. É o que eu tenho aqui.
Como eu tenho novamente 3 interações, né? Aqui eu tenho tensão torsional nesses 3 pontos, é a mesma quantidade de energia que essa. A molécula ela não mudou, tá? Isso porque eu estou considerando o etano, aonde todos os ligantes são átomos de hidrogênio. Mais para frente a gente vai observar que eu posso ter conformações diferentes dentro de uma mesma molécula de acordo com o tipo de giro. Então eu tenho uma molécula muito semelhante a esta, que vai também ter a mesma quantidade de energia, tá? Esse gráfico só está com a quantidade de energia mais precisa, 2,9, mas a gente pode considerar aproximadamente 3, né? Quando eu comparo ao nível de energia da alternada. E aí, pessoal, nesse momento, eu sigo fazendo giros de 120 para 180, de 180 para 240, para 300 e para 360. Observem, quando eu faço o giro para 180, conformação alternada, nível de energia 0. Por quê? Porque não tenho tensão torsional. Faço o giro agora para 240. Quantidade de energia 2,9. Aqui o gráfico só mostra que esse 2,9 equivale a 12 kJ. Tá? Então, 12 kJ/mol equivale a 2,9 kJ/mol. Tá? É a mesma quantidade de energia. Conformação eclipsada. Faço um giro agora para de 240 para 300. Saio de uma eclipsada e volto novamente para uma alternada. A utilização das cores nos átomos de hidrogênio do carbono traseiro é só para que você consiga se localizar e observar que esse átomo que começou aqui nessa extremidade, numa conformação eclipsada, observem que ele está dando uma volta, pulando de alternado para eclipsado, de alternado para eclipsado, né? E agora ele está aqui no alternado. Quando eu faço o último giro de 300 para 360, eu chego basicamente o meu confômero original, da onde eu parti. Então, no caso do etano, eu vou ter, né, moléculas confômeros eclipsados, sempre com 3 kcal/mol, que equivale a 12 kJ/mol, alternando com confômeros alternados, cuja a tensão torsional não existe, gerando no confômero, né, aí uma quantidade de energia de 0 kJ ou 0 kcal/mol. Caminhando agora para a parte final da nossa aula, nós vamos observar como é que essas conformações se aplicam em outros alcanos. Isso porque, quando nós começamos a observar as conformações no etano, a gente observou que
os ligantes dos átomos de carbono eram apenas átomos de hidrogênio. Aqui, a partir do momento que eu mudo para um propano, butano, hexano e por aí vai, esses ligantes vão ser diferentes. Então, outros tipos de tensões e outros valores eles vão sendo agregados às moléculas. E tudo isso precisa ser levado em consideração no momento que nós vamos fazer uma avaliação de qual conformação é a mais estável ou a que tem mais energia e por isso menos estável, tá certo? Então vamos observar aqui para o propano. Então o propano ele possui uma barreira torsional de 14 kJ/mol. Observem, o etano, né, ele possui uma barreira de 12. Então aqui eu já tive um incremento de duas unidades de kJ/mol. Então, o conformero eclipsado ele tem 3 tipos de interação. Ele vai ter 2 interações do tipo hidrogênio-hidrogênio e uma interação, né, adicional que é proposta pelo hidrogênio e o CH3, tá certo? Então, aqui eu tenho o propano, tá ok? Vejam aqui tanto a molécula aberta quanto uma mais condensada, e aí eu vou fazer uma análise. Então, quando eu olho para cá, como é uma molécula igual, não precisa eu informar sobre quais carbonos eu vou fazer a análise. Então, eu vou fazer uma análise aqui, ó, entre esse carbono e esse outro carbono aqui, tá? E aí eu posso escolher qual vai ser o traseiro e qual vai ser o dianteiro, tá? Então, esse carbono aqui vai ser, né, o traseiro. Então, ele vai ficar aqui. Ele é a bola, a esfera. Quem são os ligantes dele? Hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Então, esses 3 hidrogênios em vermelho, eles representam esses 3 hidrogênios que estão ligados a esse átomo de carbono, que eu considerei como o carbono traseiro. E esse átomo de carbono aqui, ele vai ser o carbono dianteiro, que está ligado a quem? A 2, olha só. Deixa eu só parar e mostrar aqui para vocês. Ele é este carbono aqui. E este carbono aqui é ele aqui. Então, o dianteiro está ligado a 2 átomos de hidrogênio e está ligado a esse grupo como um todo. Então, eu vou colocar aqui 2 átomos de hidrogênio e um CH3. Eu vou começar desenhando de forma até um certo ponto aleatório. Poderia começar desenhando uma alternada, uma eclipsada, poderia começar desenhando esse CH3 aqui do lado ou aqui desse outro lado, tanto faz. Eu comecei com uma alternada para que a gente observe bem a transposição para uma projeção de Newman. Então observem que na conformação alternada, que é propano, tá? Eu tenho esta situação, o carbono dianteiro com seus 3 ligantes, hidrogênio, hidrogênio e CH3, e o carbono traseiro com seus 3 átomos de hidrogênio aqui em vermelho. Quando eu faço uma rotação de 60 graus no carbono de trás, ou seja, mantenho o carbono da frente parado, estático, e o carbono de trás eu vou fazer uma rotação. Essa rotação me promove essas aproximações aqui, agora que estão eclipsadas. Essas eclipsadas hidrogênio e hidrogênio, nós já conhecemos lá do etano. Sabemos que o seu valor de energia é de 4 kJ/mol. Então, olha lá, 4 kJ/mol. Mas aqui eu tenho uma interação diferente, que não tinha lá no etano, que eu tenho aqui agora, que é uma interação eclipsada hidrogênio-CH3. Essa interação, ou posso falar, essa tensão torsional, tem uma quantidade de energia de 6 kJ/mol. É por isso que a barreira torsional desta conformação alternada para esta conformação eclipsada, ela equivale a 4 kJ/mol, porque eu somando 4 com 6, eu chego a 14. A situação conformacional ela vai se tornar mais complexa quando eu tenho alcanos cada vez maiores. Isso porque nem todas as conformações alternadas vão ter a mesma energia e nem todas as conformações eclipsadas terão a mesma energia. Que foi o que nós vimos quando a gente estudou o propano,
né? Desculpa, o etano, eu vi que todas as eclipsadas, todas as eclipsadas, elas têm a mesma quantidade de energia, 3 kJ. E vimos que todas as alternadas também têm a mesma quantidade de energia, 0. Porém, quando eu tenho aqui também o propano, eu observo que sempre que eu tenho a conformação alternada, gente, desculpa o barulho do carro lá atrás que resolveu apitar uma hora dessa. Sempre que eu tenho, sempre que eu observar a conformação alternada aqui no propano, né? Então imaginem esse hidrogênio, o carbono de trás girando, eu sempre vou ter a mesma configuração. Então, as conformações alternadas do propano também vão ter sempre a mesma energia, 0. E as conformações eclipsadas no propano também vão ter a mesma energia, porque sempre que eu tiver um hidrogênio aqui eclipsado com esse CH3, eu vou ter esses mesmos valores. E aí o texto me coloca, ok, então quando o alcano aumenta, esses confômeros alternados ou eclipsados nem sempre vão ter a mesma quantidade de energia. E isso a gente começa a observar aqui, por exemplo, no butano. Então eu peguei o butano, né? O butano, ele é o CH3, CH2, CH2 e CH3. Tá? Esse é o butano. Uma informação muito importante para a gente é saber em torno de qual ligação carbono-carbono eu vou executar a minha análise. Porque se eu observar aqui o butano, eu tenho ligação carbono-carbono aqui, aqui também, nessa outra região, extremidade, eu também tenho ligação carbono-carbono. Então, eu não posso simplesmente não trazer essa informação. Então, a ligação carbono que eu vou analisar é esta daqui, entre esses dois átomos de carbono. Então, quem é que está ligado a esse carbono? 2 átomos de hidrogênio e o CH3. A mesma coisa, esse outro átomo de carbono. Ele está ligado a 2 átomos de hidrogênio e a esse CH3. Tá certo? Então, eu vou transpor para uma projeção de Newman. Quem é o carbono traseiro? Vou considerar que é esse daqui. Quem é que está em vermelho é o traseiro. Quem é que está ligado a ele? Hidrogênio, hidrogênio e CH3. O azul é esse dianteiro aqui, que eu escolhi aleatoriamente aí no caso, tá? Então, quem está ligado ao carbono dianteiro? Esse é o traseiro e esse é o dianteiro, ou frontal. Então, hidrogênio, hidrogênio e CH3. Eu comecei com este desenho para mostrar para vocês justamente a chamada conformação anti. Ela tem esse nome porque é a máxima distância que eu consigo colocar esses dois grupos aqui, CH3, que são grupos volumosos, né, que vão demandar de muito espaço para ocupar. Essa conformação anti no butano é a conformação de menor energia. Ela tem 0 kJ/mol de energia. Né? E eles estão separados, né? O grupo C-metila, eles estão separados por um ângulo de 180 graus. Caso eu faça uma rotação de 60 graus no carbono de trás, eu sei que eu vou passar para uma conformação eclipsada. E aí, olha lá, essa conformação, essa tensão torsional entre átomos de hidrogênio, eu já conheço e sei que ela tem 4 kJ/mol. E essa conformação eclipsada, a tensão aqui HCH3, HCH3, eu também já conheço, vi lá no propano, e ela tem 6 kJ/mol. Somando tudo, eu chego ao total de 16 kJ/mol, né? Por que ele tem mais do que o etano? Porque lá no etano eu só tenho átomos, tensão torsional devido à aproximação de átomos de hidrogênio. Os 3 aqui são átomos de hidrogênio. No propano, eu tenho um
uma tensão torsional desse tipo, e duas desse tipo, no caso, né? Desculpa, duas desse tipo hidrogênio. Aqui eu tenho duas do tipo hidrogênio CH3, então eu tenho mais energia à barreira torsional, tá certo? À medida que a rotação das ligações continua, um mínimo de energia é alcançado na conformação alternada, onde os grupos de metilas são separados em 60 graus. Então, olha lá, passo para uma conformação eclipsada, que foi a que a gente finalizou aqui, giro de 60 graus. Vejam que quando eu passo para essa alternada, eu tenho aqui um ângulo de separação, que não é mais de 180 graus. Eles não estão mais na extremidade opostas, como nessa conformação alternada aqui. Agora eles têm uma aproximação mínima, mesmo estando numa conformação alternada. Então, esta conformação ela vai apresentar o que nós chamamos de tensão estérica. E aí vale você atentar. A conformação torsional ela existe quando eu tenho eclipse. Isso daqui não é um eclipse, então eu não vou ter tensão torsional. Eu vou ter a chamada tensão estérica. É uma aproximação, tá ok? Que não chega a ser sobreposta devido ao eclipse. E isso daqui gera 3,8 kJ/mol. Aqui eu não tenho tensão estérica, porque somente ele é um grupo volumoso, o átomo de hidrogênio não. A mesma coisa aqui, eu não tenho tensão estérica. Vamos voltar. Aqui não tem tensão estérica, não tem tensão estérica, eu não tenho tensão estérica em nenhum lugar. Só vai ocorrer aqui porque eu tenho essa aproximação de 60 graus. Então, ela traz uma quantidade de energia de 3,8 kJ/mol. E esse tipo de conformação eu vou chamar de conformação Gauss, tá? É uma conformação alternada que não é igual a outra conformação alternada que nós estudamos. Então, a diferença de energia ocorre porque os átomos de hidrogênio dos grupos metilas estão próximos um do outro na conformação que chamamos de Gauss, resultando no que é chamado de tensão estérica. E o que é a tensão estérica? É uma interação de repulsão que ocorre quando os átomos são forçados a se aproximarem mais um dos outros do que seus raios atômicos permitem, certo? Continuo, então, fazendo o giro. Então, à medida que o ângulo entre os grupos metilas se aproximam de zero, um ponto máximo de energia é alcançado em uma conformação eclipsada. Então, está aqui a conformação Gauss, que nós terminamos no último slide. Faço um giro de 60 graus. Olha lá, conformação eclipsada. Tenho eclipse hidrogênio-hidrogênio, que conhecemos que é igual a 4 kJ/mol, mas agora nós temos um eclipse diferente, novo para a gente, até mesmo porque aqui o eclipse era hidrogênio CH3, que equivale a 6 kJ/mol. Agora o meu eclipse é CH3-CH3. São dois grupos extremamente volumosos se aproximando. E isso confere uma quantidade de energia de 11 kJ/mol. É por isso que esta conformação eclipsada tem uma quantidade de energia igual a 19 kJ/mol. Então, pelo fato dos grupos metila serem forçados a se aproximar mais ainda uns dos outros em relação à conformação Gauss, porque aqui eles já foram forçados a se aproximar. Aqui eu tenho tanto tensão torsional quanto tensão estéricas presentes. E aí eu tenho essa quantidade de energia de 11 kJ/mol devido especificamente à aproximação destes dois grupos. Aqui nesse slide eu faço um resumo para que vocês possam observar
Está aqui a molécula do butano, que nós vimos, destacando que a análise foi entre os carbonos 2 e 3, né? Então, aqui só para vocês conferirem, tá? A encavalete, que você já conhece, mas o nosso estudo é mais em cima da projeção de Newman. Então, vejam aqui a conformação anti, com os dois grupos metila, né, a uma distância de 180 graus, é a máxima. Sabemos aqui que a energia desta conformação, então, é igual a zero. Temos aqui a conformação eclipsada, tá certo? Vejam o eclipse HH, HCH3, HCH3. E aqui nós sabemos que a quantidade de energia é igual a 14 kJ/mol. Temos aqui a conformação Gauss. Essa conformação Gauss mostrada, vejam que é uma conformação também alternada, igual à conformação antes, só que enquanto que aqui é 0 de kJ/mol, aqui eu vou só colocar essa daqui, por eu ter essa tensão estérica, deixa eu só relembrar qual é a quantidade de energia dela, é de 3,8 kJ/mol. E por fim, eu tenho a conformação eclipsada, que também é diferente desta daqui, porque nesta conformação eu tenho a aproximação desses dois grupos volumosos, grupos metila, o que não ocorre aqui. E aí eu chego a um total de 19 kJ/mol. Então aqui eu tenho um quadro resumo dos tipos de conformações, e aí a gente consegue observar que no caso do butano a gente já tem conformações alternadas com energias diferentes e conformações eclipsadas com energias diferentes. Nessa tabela eu faço um resumo, né, para que a gente possa sistematizar. Então, sempre que eu tenho um eclipse entre dois átomos de hidrogênio, eu tenho uma causa de energia provocada pela tensão torsional, que equivale a 4 kJ/mol ou 1 kcal/mol. Quando o eclipse é entre hidrogênio e CH3, eu tenho tensão torsional de 6 kJ/mol ou 1,4 kcal/mol. Quando eu tenho o eclipse CH3-CH3, eu tenho tanto tensão torsional como tensão estérica. E cada aproximação, e aí eu posso dizer cada, porque olha lá, se eu substituo, por exemplo, esses átomos de hidrogênio aqui por CH3-CH3, aqui eu teria 11 kJ/mol. A mesma coisa aqui, se eu substituo CH3 por CH3, eu teria aqui também 11 kJ/mol. E essa molécula, ela teria 33 kJ/mol de tensão estérica e torsional, tá certo? Então é por isso que é importante que a gente conheça. Quando eu tenho a aproximação, né, por aquele ângulo de 60 graus entre Gauss, entre CH3 e CH3, a tensão promove uma quantidade de energia de 3,8 kJ/mol. E essa tensão é a tensão estérica, porque eles não estão eclipsados, mas já existe uma aproximação que não é favorável para estes grupos. E aqui, nesse gráfico, eu mostro para vocês, né, essa distribuição energética, né? Aqui eu tenho o potencial de energia e aqui eu tenho a rotação. Observem que eu começo, deixa eu mudar de cor. Vejam que eu começo com a conformação anti, com os grupos CH3 e CH3, tá? O mais distantes possíveis. Aqui esse nível de energia da conformação anti, nós sabemos que é zero. E aí, quando eu faço o primeiro giro, eu tenho a conformação eclipsada, tá? Que tem 16 kJ/mol. Então, esse bem aqui é a marca do 16. Quando eu faço uma segunda rotação, eu tenho uma conformação Gauss, que deveria ter zero, deveria ser igual a essa. Mas por eu ter uma tensão estérica bem aqui, vejam que esta conformação alternada já não vai ter energia zero, vai ter uma energia de 3,8.
faço mais uma rotação, eu chego a uma eclipse que não vai ter uma quantidade de energia igual a essa. Por quê? Porque agora eu tenho uma aproximação de dois grupos volumosos que não ocorreu aqui. Eu tive aproximações que geraram energia, mas aqui eu tenho uma aproximação ainda mais forte, que gerou então uma quantidade de energia de 19 kJ/mol. Quando eu faço um outro giro, eu volto a ter a conformação Gauss. Vejam que a Gauss aqui está deste lado e aqui nessa outra molécula está para o outro lado, tá? Depois de ter passado por essa eclipse. Mesma quantidade de energia, faço um segundo giro. Eu tenho esta conformação eclipsada. Eu sempre tenho que olhar aqui para que tipo de interação eu estou ocorrendo. Se eu não tenho igual a essa, ele não pode estar no mesmo patamar de energia, né? Vejam que aqui o patamar é diferente. A do meio, que é a mais energética, ela é superior. Então eu preciso observar quais são os tipos de interação. E por fim, eu faço o último giro, que chega e volta para a conformação anti, com os dois grupos CH3 o mais distantes afastados um do outro a 180 graus, com uma energia equivalente a 0 kJ/mol. Tudo certo, pessoal? Essas mesmas considerações a gente pode aplicar tanto ao pentano como ao hexano, né, e a qualquer outro alcano ramificado ou não. É por conta destas conformações que quando a gente desenha uma estrutura de um alcano, é comum que a gente desenhe o zigue-zague, porque elas representam justamente as conformações alternadas e eclipsadas das moléculas dos alcanos, né? Então, se encontrou, né, nesse desenho aqui uma maneira simples de tentar representar aí os conformers alternados e eclipsados. Na temperatura ambiente, as rotações em torno das ligações sigma ocorrem de forma rápida, né? Por isso seus conformers sempre estarão em equilíbrio. E essa é uma informação bem importante que eu gostaria que vocês marcassem, é que a qualquer dado momento, uma porcentagem maior de moléculas daquele alcano vai ser encontrado na conformação mais estável, porque é mais favorável a ele ter menos energia, tá certo? Então essa é só uma questão de probabilidade. Você tem mais probabilidade de tirar uma foto daquele alcano na conformação de menor energia do que da conformação de maior energia. Bom, turma, nós chegamos ao final da nossa aula de número 4. Ao longo desses 2 vídeos, nós pudemos conhecer melhor os alcanos e a sua estereoquímica, né? Passamos um pouco sobre a nomenclatura, da onde vem o nome de um alcano e quais regras nós devemos seguir para efetuar, né, a nomenclatura desse alcano. Revimos alguns pontos sobre as propriedades que estes alcanos eles vão possuir e como é que essas propriedades elas são importantes no nosso dia a dia, né, e são explicadas pelas forças intermoleculares, que foi um conteúdo que nós já estudamos na aula de número 3, e seguimos reconhecendo as conformações que as moléculas de alcanos elas podem formar. Essas conformações elas vão ter como origem, né, a rotação da ligação sigma em torno de 2 átomos de carbono, e essas rotações elas vão ocorrer muitas vezes de forma espontânea, porque a barreira de energia entre uma molécula ou outra, entre um conformer ou outro, pode existir, porém são valores pequenos, que nas condições normais de temperatura e pressão, a própria molécula
consegue obter aquela quantidade de energia para fazer o seu giro. É importante o estudo porque eu vou ter confômeros que vão apresentar níveis de energias diferentes e a gente consegue compreender melhor, né, a química relacionada aos compostos da família dos alcanos, tá certo? Nesse momento, a gente encerra então a nossa aula. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, você pode rever as 2 aulas sobre esse tema quantas vezes quiser e pode utilizar os nossos canais de comunicação, colocando a sua dúvida no nosso fórum de discussão ou utilizando o Telegram para que você possa entrar em contato comigo de forma direta. No mais, pessoal, eu desejo para você nesse momento um bom descanso, né? E aguardo você para a nossa próxima videoaula. Até mais, um grande abraço.